só vem aqui ver palestra. Então nós vamos temos uma alegria de você estar conosco, né? E mais ainda porque ele fala que ele é de maneira modesta, nós também afirmamos que é mesmo. O pacotinho já é daqui. Aí, ontem teve duas pessoas que você que indicou. Um é do Espírito Santo. Você foi lá e ele chama Cláudio. Aí você falou que estava aqui ontem, tem um outro casal. E o Décio, ele é assim, muito simples, mas ele tem um trabalho muito grande dentro da doutrina, né? Por exemplo, esse mês passado e agora, ele tem viajado praticamente todos os finais de semana. Recife, Espírito Santo, sei lá mais aonde, Bahia, né? Então ele tem todos praticamente um mês, né? Um mês e meio que todo final de semana ele está participando. Dá divórcio. Isso dá divórcio, cuidado, hein? Não, mas esse final de Dia das Mães ele vai estar aqui, então vai marcar presença. E o Décio, embora muito simples, ele tem escrito vários livros, né? A gente tem aqui o ser médico, o ser humano, a reencarnação como lei biológica e o cérebro triunfo, que eu estou combinando com ele para a gente fazer um seminário aqui no Maria Modesta sobre esse livro, o cérebro triunfo, que é muito interessante, esse livro dele, né? E a gente fica muito feliz com a sua presença conosco, e vamos então fazer a prece, né? Pedindo a Jesus que Senhor Jesus, quão bom é encontrarmos irmãos que nos ajudam a caminhar, a ver mais longe, a analisarmos, embora passe por mesmas dificuldades que todos passamos. Nesse momento, te pedimos pelo Décio, pela sua família, que tem ficado muito só, sem a sua presença, porque ele está trabalhando na seara de Jesus. Que ele seja envolvido com paz e harmonia, que o seu trabalho material para a sua manutenção se desenvolva de acordo com o que a espiritualidade programou para ele. Também te pedimos pela Genícia, nossa irmã, que está doente. Vamos envolver a Genícia com muito carinho, como se estivéssemos abraçando e doando energia para a sua recuperação, para que ela se fortaleça. Também para o Marcelo, do Bezerra, que veio ontem, e a sua esposa, eles também estão passando por dificuldades. Que os espíritos que aqui cuidaram deles ontem possam orientá-los no melhor tratamento, no melhor encaminhamento. E agradecidos por esta grande oportunidade de estarmos aqui reunidos com Décio, envolva-nos em paz e em sabedoria. Que assim seja. A mãe não está aqui porque ela está doente, tá? Ela está com gripe muito forte. Vamos lá? O tema da gente é a origem e a natureza do espírito, né? Que é esse capítulo que tem para estudar. Eu vou colocar para vocês a parte da doutrina, que está bem estabelecida, bonitinha, e depois a gente vai extrapolar um pouquinho. Nós vamos falar de algumas teorias, de hipóteses, que é uma coisa assim, que eu acho interessante para a gente exercitar o nosso pensamento, né, as nossas ideias. Então, no Livro dos Espíritos, por exemplo, está falando que o momento da individualização, da formação do espírito, é uma coisa desconhecida.
Tá, mas faz 150 anos que ele falou isso. Será que a gente já não consegue ter uma ideia, mesmo sem ter pretensão de falar a verdade, de saber tudo, mas de exercitar o nosso pensamento, né? A maior riqueza da doutrina, na minha opinião, é essa, né? É essa coisa de não ter nada pronto, da gente estar sempre se atualizando, da gente estar sempre aprendendo, né? Estudando, e a ciência apoiando a gente, tá? Então, vamos lá, a origem e natureza do Espírito. Onde é que a gente começa? A gente começa na questão 27 do Livro dos Espíritos. Essa questão, ela é o seguinte, eu falo sobre a Trindade Universal. E eu estava até relendo aqui, porque ele fala assim, a pergunta do Kardec é bem interessante. Ele pergunta assim, ó, haveria assim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Ou seja, ele divide tudo que existe em duas coisas, matéria ou espírito. E aí os espíritos respondem para ele, sim, e acima de tudo Deus, Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal, né? Então, depois ele vai falar do fluido e tal, que é uma coisa que já dá para a gente discutir também, mas de uma maneira geral, a gente teria essas três coisas, né? Então, vamos para cá. Primeiro, Deus, que é causa primária, é a origem de tudo que existe. Quando eu falo todas as coisas, coisas são coisas, né? Tem as pessoas, também das pessoas, né? Então, isso também passa por uma questão importante que a gente precisa meditar um pouquinho, que é esse conceito de Deus que a gente tem na nossa cabeça. Apesar dos espíritas terem essa noção de que Deus não é Jesus, que Jesus era o espírito mais evoluído que a gente teve contato, mas que Deus é Deus, a gente ainda vê, a maior parte de nós, Deus como um espírito, uma pessoa ou um ser, né? Ele não é nenhuma dessas coisas, ele criou todas essas coisas. Então o que é Deus, né? Como perguntou Kardec na primeira questão, no primeiro livro, ele pergunta assim, o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, nem o que é Deus. Então Deus não é nem alguém, nem alguma coisa, ele vem antes de todas elas. Então define, não dá para definir, né? Porque nós somos criaturas, como é que a gente vai definir o Criador, né? Mas a gente precisa ter uma ideia, pelo menos, do que não é, porque aí a gente começa a importar para Deus virtudes e defeitos nossos, e aí a gente começa a pensar em Deus castigando, em Deus vingativo, fazendo barganha, né? Olha, se você me der tal coisa, eu fico 1 ano sem comer chocolate, né? Você já está barganhando com Deus, né? Está fazendo... Não é isso, tá? É que a gente não pode fechar esse conceito porque a gente não vai conseguir. Mas, por outro lado, também a gente tem que sair dessa visão do Deus antropomórfico, né? O Deus com olho, nariz, né? Essas coisas. Isso também é meio polêmico, porque eu escrevi um artigo chamado Deus não sabe o número do meu CPF, né? Para dizer assim, que a onisciência de Deus não passa por essa coisa pequena que a gente acha que Deus está vendo se você colocou um sapato preto ou marrom, que Deus está vendo se você esqueceu de pôr gasolina. Não é? É uma coisa muito mais ampla. A onisciência dele, a onipotência dele também é tão grande que também não cabe dentro da nossa forma de ver. Agora, quem vai fazer essas coisas da administração diária das nossas vidas são os espíritos que são mais elevados que nós e que estão próximos de nós. Então existe uma cadeia de comando. E essa cadeia de comando ela é por mérito, então ela funciona. Tá certo? E aí, esse Deus, ele criou tudo que existe em duas naturezas de coisas. A matéria, que primária e pura, que é o fluido cósmico universal, e o princípio inteligente, né, que é o que vai dar origem às almas, aos espíritos, né?
Então, a matéria, o fluido cósmico universal, vai dar origem a tudo que é material, desde o fluido mesmo, que é puro, que é simples, até as formas mais complexas. E o princípio inteligente vai dar origem a todas as inteligências, desde as mais rudimentares até as mais complexas. Tá certo? Os gregos, eles pensavam nisso aqui, a matéria primária, e eles chamavam isso de átomo. Átomo, para os gregos, era a menor partícula possível, indivisível, por ser a menor possível, não dava para dividir. Eles imaginavam uma bolinha, e essa bolinha seria a partícula indivisível. Tanto que quando os cientistas descobriram o átomo, eles acharam que era essa bolinha e deram o nome de átomo. Depois eles descobriram que esse átomo não era a menor bolinha, tinha elétrons em volta, tinha partículas subatômicas, né? Hoje em dia, o conceito mais próximo disso é o conceito das supercordas. Então, a menor partícula possível não seria uma bolinha, mas uma cordinha. E essa cordinha vibrando formaria toda a matéria que existe. Tá? Bem rapidamente, é tipo assim um elástico de cabelo, né? Redondo. Você coloca esse elástico para vibrar, né? E a vibração faz com que ele assuma uma forma esférica, tipo o ventilador. Aquele parado a gente está vendo 3 pás, né? Ali está quase um disco, né? Então a forma vai depender da frequência, da velocidade. E aí cada cordinha, dependendo da sua frequência, ela daria uma subpartícula. E cada subpartícula junta formaria os átomos, que juntos formariam as moléculas e assim por diante. Então, essa questão da menor partícula possível, ela ainda é considerada pela física, e nós, espíritas, compartilhamos disso, através do fluido cósmico universal. Tá? Então, emanou de Deus essa partícula, que seria a cordinha, e emanou de Deus o princípio inteligente, que no momento em que emana de Deus, ele é 100% potência e 0% desenvolvimento. É o que a gente chama de puro ignorante, né? E a partir dessa pureza e dessa ignorância, ele vai se relacionar com a matéria, e a experiência dele com a matéria faz com que a inteligência dele mude a matéria, e a relação dele com a matéria muda ele, que vai aprendendo e vai evoluindo, né? Basicamente é isso aí, tá? Se eu falar alguma coisa que você tiver dúvida, pergunta e a gente vai discutindo junto, tá bom? E relacionando os dois, porque assim, quando você lê, eu já li essa questão umas 50 mil vezes, e parece que ele fala assim, é a Trindade universal, beleza, tá, mas ele fala assim, mas tem também o fluido que relaciona a matéria com o princípio inteligente. Quando ele fala sobre isso, ele está se relacionando, ele está falando de como é que uma coisa se relaciona com a outra. E o fluido seria um misto de inteligência, entre aspas, com matéria. Tá? Só que não é uma inteligência autônoma. Como é que eu vou dizer isso? Por exemplo, esse computador aqui. Esse computador é inteligente? O que vocês acham? Não. Mas ele está expressando uma inteligência. Alguém, aliás, muita gente junta, ao longo do tempo, aprendeu um monte de coisas, e essas coisas estão nele. O que é que tem lá? É inteligência? A inteligência do outro descobriu as leis da natureza e usou essas leis para fazer o computador. Então, o que faz a conexão entre a matéria e a inteligência é a informação. Dá para perceber desse jeito? O que é informação? Informação é matéria ou é espírito? Nenhuma coisa nem a outra. Um símbolo é uma informação. Não, o símbolo ele representa uma informação. Uma palavra representa uma informação. A informação não é nada e ao mesmo tempo é alguma coisa. É a maneira como a inteligência age sobre a matéria, fazendo com que a matéria se transforme. Então a matéria evolui, a matéria em si, não, porque ela não tem inteligência. Mas a relação dela com a inteligência faz com que ela também fique cada vez mais complexa.
E essa regressão da complexidade da matéria é uma coisa difícil de ser feita. Tanto que a gente não consegue, né? A gente conseguiu olhar o que tem dentro do núcleo do átomo, né? Mas com muita dificuldade. Os físicos da Terra não conseguiram chegar no fluido cósmico universal, eles não conseguiram a partícula elementar, mesmo com aquele acelerador de partículas de 22 km lá na França. Tá? Por quê? Porque ela já ganhou essa informação ela é dada, mas ela não é perdida. Ela pode ser modificada, mas ela nunca é perdida. Certo? Então, uma instrução que eu dou, eu modifico, mas eu não perco. E aí você vê o que relaciona. Então, o princípio inteligente é o elemento entrópico negativo. O que é isso? Entropia é um conceito da física que mede o grau de desordem de um sistema. Então, o sistema caótico é um sistema entrópico, né? A matéria, ela é entrópica. E a vida, ela é entrópica negativa, ou anentrópica. Tanto que quando você morre, e a inteligência que você representa vai embora, o que acontece com o seu corpo? Ele decompõe, né? Por quê? Porque perdeu o fator organizativo, perdeu o fator anentrópico. E aí a matéria fica sem, ela degenera. Ela se desmonta, ela fica caótica. Ela vai ao caos até o ponto do fluido cósmico? Não. Ela vai ao caos ao ponto de se degradar, dos átomos que formam o teu corpo voltarem a integrar a Terra e vão ser aproveitados por outros elementos e assim por diante. Então, a matéria ela vai se reciclando no planeta, mas para você ter um grau de complexidade como um ser vivo, por exemplo, né, não só para a gente, mas para qualquer ser vivo do planeta, é necessário um grau de organização específico, né? Esse grau de organização é dado pelo princípio inteligente, que a gente chama de princípio organizativo da matéria, tá? E o espírito é esse princípio já individualizado, tá? Uma das coisas que sempre me desafiou é quando o Kardec pergunta para os espíritos qual é a diferença entre alma e espírito, né? E os espíritos falam que a alma é o espírito encarnado. E o Kardec, você pode perceber, ele não gostou da resposta, nitidamente ele não gostou. Por quê? Porque ele criou um problema de nomenclatura científica, o espírito. E o Kardec ficou incomodado com isso. Tanto que ele coloca um asterisco e ele faz um comentário embaixo, e aí todas as vezes que ele usa a palavra alma ou espírito, ele bota o asterisco e se refere de novo àquilo como dizendo assim: neste momento estamos nos referindo apenas ao princípio inteligente. Nesse momento estamos nos referindo... Por quê? O que a gente chama de espírito? É o princípio inteligente totalizado desencarnado, não é? E a alma é encarnada, não é isso que está lá? Os espíritos? Tá. Mas qual que é a diferença do princípio inteligente estar encarnado ou não? Na verdade não tem. E o grande problema é o seguinte, que quando você fala alma, você está falando só do princípio inteligente. Mas quando você fala espírito, você está falando do princípio inteligente mais o perispírito, que é a matéria. E aí é o problema. Em nomenclatura cirúrgica, em nomenclatura científica, cada termo tem que designar uma só coisa, e cada coisa tem que ser designada por um só termo. Então, na ciência, não pode ter sinônimo. É ruim o sinônimo. Por quê? Porque tira a precisão da comunicação. Entendeu? Então, o Kardec, como cientista, ele se preocupava com isso. E eu também não entendi porque os espíritos deram essa resposta. Recentemente, eu tive uma ideia do porquê. Porque quando a gente vai estudar, através do Emmanuel, o conceito de alma, de mente, a nossa mente é a fração expressa do nosso espírito, né? Por exemplo, eu sou o Décio, eu estou o Décio. Então o Décio, hoje, nesse momento, construiu uma personalidade que chama Décio, que fez medicina, que é médico, que é espírita, que fala português, que está tentando 50 anos aprender inglês, e assim por diante. Só que o meu espírito é maior do que o Décio, né? Esse meu espírito, ele já viveu na França, ele já viveu na Itália, então ele fala francês, ele fala italiano, ele teve
outras experiências, teve outros aprendizados que fazem parte de mim, mas que nesse momento não estão expressos. Então, a minha forma de ver hoje esse assunto é a seguinte: por que ele fez a diferença entre alma e espírito? Porque o espírito está falando de você individualidade, de você, do jeito que você está agora, que é a sua personalidade atual, mais todas as outras que você já viveu e que formam a sua individualidade como um todo. Mas a alma, quando está encarnado, não é todo o espírito que está se manifestando, é só uma parte dele que está se manifestando. Deu para entender? E aí eu comecei a entender por que os espíritos fizeram a diferença. Criaram um problema de nomenclatura para o Kardec, mas eles evitaram de cometer um erro conceitual, de falar que a alma e o espírito era a mesma coisa, porque tem esse detalhe, não é a mesma coisa. Tá? Então eu tenho para mim que eu estou muito preso dentro dessa minha personalidade. Então quando eu sonho, quando eu durmo, eu desdobro do meu corpo, eu ainda fico muito ligado a isso, mas a minha consciência, a minha memória se amplifica. Né? Nos livros do André Luiz, tem várias situações em que o próprio André Luiz, ele lembra de algumas coisas, ele não lembra de todo o histórico dele, até por uma questão de proteção do espírito. Né? Se a gente fosse lembrar de tudo que a gente fez, de todas as nossas encarnações anteriores, isso é extremamente doloroso. Né? Então tem até esse mecanismo de defesa aí. De qualquer maneira, a alma, sendo essa fração, e o espírito, os dois são expressões do princípio inteligente, individualizado. Tá? Por que eles chamam a atenção do que é individualizado? Porque quando Deus criou, ele criou puro e ignorante. E já não é puro e ignorante. Para individualizar, já não é puro e ignorante. Tá? E quando é que Deus criou? Quanto vocês acham? Deus sempre foi, não teve começo. Então quando é que ele começou a criar? Não começou, ele sempre criou. Quando é que ele vai parar? Nunca. Então quando é que ele criou? Sempre. Quando é que ele vai criar? Sempre. Cabe na tua cabeça isso? Na minha não cabe. Na minha não cabe. A gente tem um referencial, sempre tem um começo, né? E o meio. Então, se não tem começo, não tem meio, né? Concorda? O meio vai andando junto com você, né? Então, não tem meio, não tem fim, não tem meio. Você só tem meio. Bom, tanto faz. Ou só tem começo, Só tem começando, tanto faz. Então, não ou não tem fim. Eu até acho que dá para entender não ter fim, mas eu não consigo entender não ter começo. Né? E não ter começo é uma necessidade, porque é uma necessidade científica que tem um começo, porque em ciência tudo tem uma causa. Por isso que Deus é uma necessidade científica, é uma necessidade teórica, epistemológica, porque ele é a causa primária de todas as coisas. Então o que tinha antes? Deus. Antes do quê? De tudo. O nosso universo começou com o Big Bang. Legal. O que tinha antes? Deus. Alguma coisa. Se não era Deus diretamente, tinha alguma coisa. E antes? Tinha outra coisa. E antes? De qualquer jeito vai parar em Deus. Porque tudo começou, menos Deus, que é quem criou tudo. Certo? Não, né? Mas é o que temos para hoje. Fique com isso, tá bom já. Já é bastante. A gente já não olhar ele como velhinho de barba, já tá bom. Já tá bom, já é importante. Tá? Nós vamos chegar lá. Então, quando Jesus fala assim, que a evolução vai fazer com que nós fiquemos face a face com Deus, esse face a face não é porque nós vamos chegar e falar: oh Deus, eu sempre quis te conhecer, muito prazer, o cara de barba lá, né? Deve ser bem velho, né? Ele sempre foi, né? Não, eu acho que estar face a face com Deus é você ver, você entender toda a criação, você conseguir saber tudo que existe, todas as leis, né? E entender essas leis. Isso é estar face a face com Deus, né? Porque Deus não é alguém, então a gente não vai ficar face a face com Ele, mas nós vamos ficar face a face com a obra dele. E o pouquinho que a gente já sabe já é de cair o queixo.
a gente entender como funciona o átomo, as moléculas, como isso se junta para formar uma célula, que é um negócio extraordinário, uma célula. É uma obra de engenharia fantástica. Aí você vai estudar fisiologia humana, você vai ver como é que funciona o músculo esquelético, como é que funciona o neurônio. É muito legal, é demais aquilo. Quer dizer, e nem foi Deus que criou desse jeito. Deus é causa primária, não é causa imediata. Tem algum engenheiro no meio entre Deus e a gente que criou isso aí. Um outro intermediário. Um outro intermediário. Então eu tenho certeza que quando a gente for para o nosso plano espiritual lá, que não é o nosso lar é no Rio de Janeiro, deve ter outro por aqui, né? Nós vamos visitar lá o museu do planeta Terra. Nós vamos chegar lá e vamos ver, olha, esse espírito aqui desenhou a palmeira. E ele pensou desse jeito e tal, vai ter lá os desenhos dele, da palmeira, Porque da educação dela. porque da evolução, da onde ele tirou que esse inteligente quer animar ela, e assim por diante. Né? Porque tudo isso é intencional, tudo isso tem um objetivo, que é servir às inteligências a sua evolução. Né? Esse que é o detalhe. Então, a informação que eu falei para vocês que relaciona a inteligência com a matéria. Já falei do átomo, né? Então você vê, o átomo mais simples que a gente conhece é o hidrogênio. O hidrogênio tem uma órbita com um elétron, né? E o núcleo dele tem um monte de coisas. Na minha época, a gente aprendia na escola, tinha o elétron, prótons e nêutrons. Ficamos por aí. Não é isso? Elétrons, prótons e nêutrons. Hoje já tem... Até hoje, na escola se aprende assim. Eu comprei um livro que chama O Universo Elegante, do Brian Greene, que fala sobre as supercordas. Quando eu cheguei na 44ª subpartícula, eu achei que estava na hora de pular aquela parte, né? Então, ele fala uma coisa interessante. Cada subpartícula é como se fosse uma letra com que as palavras da matéria são feitas. Então, cada tipo de matéria é uma organização específica, particular, do que existe, das leis universais mais os elementos básicos. Então, mesmo um átomo de hidrogênio é uma coisa extremamente complexa. O que não é só isso, né? As forças que agem sobre as forças nucleares fortes, fracas, a eletromagnética e a gravidade, são as 4 grandes forças, né? Essas 4 grandes forças fazem com que o átomo seja o que ele é. Agora, esse átomo, ele é inteligente? Não, ele é igual ao computador. Ele é a expressão da inteligência. Tanto da inteligência divina, né, que é perfeita, quanto, provavelmente, de alguma outra inteligência que constituiu o átomo. Né? Porque essa é uma outra dificuldade. Eu vou deixar vocês bem confusos hoje. Eu vou treinando todas as minhas confusões para vocês. Se Deus sempre fez, sempre criou, então tem espíritos que são eternos? Que sempre foram? Pensa nisso, não é doido? Não, o espírito sempre veio depois de Deus, mas Deus sempre foi. Então, não é muito louco isso? Então deve ter espírito que, assim, sei lá, quando é que ele foi do jeito que nós estamos hoje, ele já foi desse jeito há tanto tempo atrás que não tem nem número que represente isso. Não é louco isso? Então, mais louco é você pensar que um dia vai ser com você. A sua existência vai evoluir ao ponto que em determinado momento você vai estar ajudando a estruturar novos mundos, novos universos. A gente fala de Jesus é o cara, não é? Mas ele é governador da Terra. Tem um governador para cada planeta do Sistema Solar, tem um governador para o Sistema Solar, e o Sistema Solar é só um pedaço da galáxia. E a galáxia é só um pedaço de outras tantas galáxias, de todo esse universo gigantesco. Então, e pensar que a gente está falando desse universo, por que não tem outros? Quantos? Né? Então, está muito longe isso da nossa capacidade de
de abstração. Né? Um dia vamos chegar. Vamos chegar lá. Não sei quanto tempo demora, mas... E aí a diferença entre alma e espírito é que eu falei, espírito que eu falei. O princípio inteligente individualizado encarnado, e aí, por que a diferença de denominação? Ó, essa diferença que eu coloquei para vocês não é do livro dos espíritos, é da minha cabeça, tá? Estou explicando porque olhem com reservas, tá bom? Pode ser que eu esteja errado. Então a alma é a expressão do espírito, porque é uma fração expressa da atual, que forma a sua atual personalidade. E o princípio inteligente individualizado não encarnado seria o espírito traduzindo a individualidade como um todo, né? Todas as suas características do jeito que você está agora. Então, o espírito é apenas princípio inteligente? Sim, se ele estiver nas esferas angelicais. Por quê? Porque nas esferas angelicais não tem mais matéria, tá? É só princípio inteligente. Como é que eu sei disso? O André Luiz coloca no livro Libertação. Tanto que ele chama isso de segunda morte. Quando o espírito alça planos angelicais e que lá não tem mais matéria. Tem gente que fala assim, tem, mas é tão rarefeita que não dá para perceber. Bom, tá. A verdade é que não tem matéria, não tem perispírito, porque o perispírito é matéria. Mas, então eu vou me misturar e vou perder a individualidade. Não, porque o princípio inteligente individualizado, ele gera um campo informacional que o André Luiz chamou de corpo mental. O corpo mental, tanto que o André Luiz fala que o corpo mental não é perispírito, né? Mas ele dá origem ao perispírito, como o duplo etéreo dá origem ao corpo físico. Vocês têm esse conceito do duplo etéreo? Né? Então a gente fala que o duplo etérico é uma cópia do corpo físico, ao contrário. O corpo físico é uma cópia do duplo etérico. Quando você lê o André Luiz lá, entre dois mundos, por exemplo, que ele vai, o orientador espiritual fala assim, André, presta atenção no cérebro dele. O André está olhando para o cérebro do espírito. Né? No Missionários da Luz, quando ele fala da epífise, no segundo capítulo, o orientador, ele pede, o Calderaro, ele pede para o André prestar atenção na glândula pineal do médium. E o André olha para a pineal. O André não está olhando para a pineal física, ele está olhando para a pineal do duplo etérico. Né? A doutora Marlene me contou que uma vez ela teve um desdobramento e o doutor Bezerra levou ela no laboratório, no plano espiritual, para olhar no microscópio as células do duplo etérico. Que ela examinava e ela falou, mas isso aqui eu vi na faculdade. Eu falei, não, você viu a física, essa aqui é a do duplo etérico. Então, o duplo etérico ele serve como uma forma para o nosso corpo físico. O corpo mental, ele funciona como uma forma para o perispírito. Então, você continua indivíduo no plano angelical, né? Mas sem matéria, sem perispírito. Aí, quando você desce para planos mais densos, a matéria que tem nesses planos se acumula ao redor, seguindo a orientação do corpo mental e forma o seu perispírito. Né? Jesus é um ser crístico. Ele habita um plano que não tem matéria, um plano angelical. Quando ele encarnou, ele foi descendo e aglutinando matéria densa ao redor dele. 4.000 anos. Está descrito pelo Miramês no livro do Francisco de Assis, que Jesus teria demorado 4.000 anos para encarnar. Né? Agora você pensa, a gente fala que ele morreu por nós, né? Ele nasceu por nós, morrer deve ter sido um alívio, né? Não, morrer fisicamente, né? Por quê? Porque ele era um T-52, um sapato 38, né? Um espírito daquela magnitude dentro de um corpo físico, só isso já era desconfortável, né? Só isso já era ruim. Então você pensa, quando ele foi subir também, quando ele desencarnou e ele reapareceu, ele fez as aparições, ele ainda ficou um tempo no órgão, para ir subindo devagar, né? Para ele se readaptar à expansão do perispírito dele, até ele chegar no plano crístico e sofrer a segunda morte, quando ele deixa de acumular matéria ao redor do perispírito dele. Certo?
Tô confuso. Você está deixando um pouco doido. Doido, né? Então, pergunta, para e pergunta. Né? Você vê, tem tanta coisa, né? Tem muita coisa. E assim, uma coisa que eu acho que é muito interessante é que toda a obra do André e o Emmanuel, eles vão acrescentando informações na base da codificação, sem negar nada, mas eles vão desdobrando. E algumas coisas que o André Luiz escreveu 70 anos atrás, tem mais de 70 anos a obra. A gente só entende agora, depois que a física já está na quântica. A gente não dava para entender há 70 anos atrás. Então, o Chico psicografou essa obra para hoje, para agora. Diga. Eu queria tentar entender uma coisa. É o espírito, essa energia que dá energia para os átomos e os povos, os elétrons? É ele que manda, ou seja, quando a gente desencarna, essa energia para. Então, ó, nós temos um problema aí, porque energia é matéria. Energia é matéria. A gente sempre usava separado, né? É a energia. Porque desde Einstein, ele falou que E é igual a m vezes c ao quadrado. E, energia, é igual a massa, que é matéria, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, energia e matéria é a mesma coisa, elas só estão em um estado diferente, pelo seu grau de vibração. Então, o átomo que forma o teu corpo, acho que essa é a tua dúvida, né? Ele tem uma autonomia como átomo. Ele responde às leis da natureza e às leis da física que estão ao redor dele. E você aglutinou esse átomo para formar as suas moléculas, de uma maneira que você conseguisse ligar o teu fluido vital, que também é matéria, nessas moléculas, para o teu duplo etérico poder constituir o teu corpo físico. E esse duplo etérico, ele foi determinado pelo teu perispírito, que também é matéria, que foi determinado pelo teu espírito, que não é matéria. Entendeu? Então, você, como inteligência, você é capaz de manipular o teu corpo físico até um determinado ponto. Você não pode alterar as leis da física. Você não pode alterar as leis naturais. Entendeu? Era isso? Quer dizer, essa energia que você fala seria o quê? Do átomo? O grau de orientação dele? Eu estou assim, acho que estou bastante confuso com esse negócio de energia do átomo e espírito, quem comanda quem, qual é a influência de um para o outro. Ontem a palestra do Marcelo Peselli, ele falou, inclusive comentou, questão de espaço que existe entre o núcleo do átomo e o átomo, e que se não existisse aquilo ali, quando a gente morresse, que a gente ia virar um grãozinho de arroz. Porque na verdade é assim, a matéria que a gente acha tão sólida, ela é muito mais vazia do que matéria. Porque você imagina, em vez de ser uma bolinha, é uma cordinha. É vazio, mas nesse vazio existe uma energia, certo? Não é energia. Existe uma instrução. Informação. Você entendeu? E essa informação não se perde? Não se perde. Eu transformo ela, mas eu não perco. Se você trocar a palavra energia por informação, acho que aí cabe. Né? Então, a informação que eu dei para o meu corpo, que foi através do meu perispírito, fez com que eu fosse o que eu sou nesse momento. Né? Minhas características físicas. Não tem DNA? Não tem? Claro que tem. Mas quando a gente faz a encarnação, a gente altera os genes. Porque a gente dá instrução. Entendeu? Então, acho que se você trocar o nome energia por informação ou instrução, dá certo. Ficou mais fácil. Agora eu entendi tua dúvida. Então, o átomo ele tem instrução dele. Agora, onde eu pus ele é igual a um tijolo. O tijolo é o tijolo. Ele foi constituído de barro e tal, tem as características dele. A hora que eu coloquei o tijolo para fazer essa parede, eu coloquei ele aqui, ele está aqui. E o que ele está fazendo? Está sendo um tijolo.
Só que alguém pensou, se eu puser vários tijolos aqui, eu vou fazer essa parede vai separar para formar essa sala. Pronto. Quem foi? O tijolo que pensou nisso? Não. Eu estou controlando o tijolo? Eu controlei quando eu peguei e pus ele aqui, mas ele está sendo um tijolo. O átomo está sendo um átomo. Só que ele está me servindo porque eu coloco ele num lugar específico para fazer uma coisa específica. Vamos dar o exemplo do átomo de carbono. O átomo de carbono é um átomo capaz, dependendo da distribuição, da forma que ele está, ele é capaz de reter fluido vital. Então eu só consigo manifestar a vida fisicamente através do átomo de carbono. Quem fala isso é o Emmanuel. O Emmanuel fala assim que o diamante é a última forma do carbono antes da matéria orgânica. Antes, o que tem antes do carbono como diamante? Grafite. Grafite é só carbono, só que ela é opaca e mole. Aí eu mudo os âmbitos do carbono, vira diamante. Em vez de opaco, ele fica super duro. E em vez de opaco, ele fica super cristalino. E em vez de mole, ele fica super duro. E o que é aquilo? É carbono e carbono. Né? Tanto que o pessoal falava assim, então, se a gente conseguir mexer nos átomos do carbono, do grafite, eu consigo fazer diamante. E aí eles começaram a fazer. Conseguiram? Conseguiram, é o zircônio. Zircônio, eles pegam grafite, mudam o ângulo e dão o zircônio. Não é o diamante, mas é quase isso. É a nossa versão do diamante. É tão duro quanto o diamante. Tão duro quanto, tão transparente quanto. Aí, o que eles fazem depois disso? Aí deve ter outra modificação e aí o carbono passa a ser capaz de reter fluido vital. Quando ele faz isso, eu começo a usar o carbono para a manifestação da vida no planeta. Okay? Então, o carbono, ele está sendo inteligente? Não, eu estou colocando o carbono lá porque ele serve para construir o que eu quero. Ficou bom? Melhorou bastante. Tá. Essa segunda morte, por exemplo. Ainda tem que aprender. Eu vou manter a individualidade do espírito. É. Mas eu passo a integrar um todo, assim como, por exemplo, o tijolo, ele vai se fundir a outra. Na verdade, isso que você está falando já é assim, só que a gente não tem essa consciência. Entendeu? O budismo ele faz muito esse paralelo, né? Com a gente faz parte disso tudo, a gente faz parte disso tudo, e aí no caso quando a pessoa desencarna, ela vai voltar para esse todo. Seria essa a ideia mais? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque você pode, dependendo de como você colocar isso, você pode falar do panteísmo, né? Que aí tem algumas linhas orientais, esotéricas, que eles pensam assim, quando você chegar lá no momento crítico, em que a tua alma, ela se transformar em uma alma, ela atingir a perfeição, você vai se misturar e vai fazer parte de Deus. Nós não acreditamos nisso, o Espiritismo não acredita. E eu particularmente também não, porque acho que não tinha nenhuma lógica. Você tem um trabalhão para se individualizar, para depois perder a individualidade quando chegar lá em cima. Mas, o que eu penso é assim, esse pertencimento, nós já somos assim. Porque nós viemos do mesmo lugar, a nossa evolução é idêntica, as leis que regem a nossa evolução, regeram a evolução de tudo sempre, e a gente faz parte. Eu estou ligado a você está ligado a ele, e todos nós juntos, só que a gente tem uma consciência muito rudimentar disso. Né? A gente está ligado aos animais, a gente está ligado às plantas, a gente está ligado, porque a gente faz parte dessa teia. O filho de Geoffrey Capra fala disso. Né? Tem até aquela história, uma borboleta bate as asas na Ásia e ocorre um terremoto no Ocidente. E tudo está interligado. É um exemplo assim, radical, mas para mostrar que nada é por acaso. E como na teia. Por que a teia serve para a aranha? A aranha monta a teia e ela fica quietinha lá, com as patas dela nos ramos principais da teia que ela construiu. Qualquer coisa que bater na teia vibra e ela tem consciência do que está acontecendo. Entendeu? Então, o que você faz vibrar
o seu pedacinho, que é você, na teia, que vai influenciar outras partes da teia que estão ao seu redor. Então nós já somos parte do todo. A gente é isso. Só que a gente tem uma consciência tão limitada que a gente se preocupa só com a gente. A gente não caiu a ficha ainda que não dá para você ficar bem sozinho. Porque você não é sozinho. Nem nunca vai ser. Você faz parte de um todo. Essa é uma consciência disso. Você está chegando num pouco mais amplo da visão do mundo, do universo, dos universos, de tudo que existe. Né? Você vai conseguir entender Deus, por exemplo. Né? Vai conseguir. A gente vai chegar lá. Esse daí é o que a gente chama de perfeição. Você fala assim, só Deus é perfeito. Aí criaram uma palavra que é perfectitude. Nem tem no dicionário, tem nos livros espíritas. A perfectitude seria a perfeição possível para nós, que somos criaturas. Mas se eu for perfeito, Deus é perfeito, eu vou ser Deus. Não, porque Ele te criou, você nunca vai ser. Entendeu? Você é criatura, Ele não é criatura, Ele é criador. Não tem como misturar. Mesmo que a criatura chegue ao ponto máximo da evolução e iguale o conhecimento que ele tem, que é o conhecimento do universo, ainda assim você vai ser criatura. Entendeu? Eu fiquei muitas noites pensando nisso. Me dá muita dor de cabeça. Mas eu me divirto pensando nisso. Eu acho muito legal isso, eu acho desafiador. Né? E acho mais legal ainda eu conseguir achar uma saída para justificar o meu pensamento. E aonde eu encontro essa saída? No livro dos Espíritos, no André Luiz. Eu acho isso massa. Isso me faz ser mais espírita, né? Porque eu acho que nós ganhamos de presente um conteúdo que é um tesouro e que tem gente que acha que é uma série de romances. É muito mais que isso. Muito mais. Né? E cada vez que você lê, você vai percebendo isso. Aí vem essa questão 79, que é aquela que eu falei para vocês. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Qual formação? A individualização do princípio inteligente. Então, essa questão 79, ela está dizendo uma coisa muito importante para mim. Ela está dizendo assim, que eu não fui criado do jeito que eu sou, alma ou espírito. Houve uma criação de um todo primeiro, que aí num determinado momento eu saí desse todo para ser eu, que foi a individualização. A questão 79 fala assim, que quando isso aconteceu e como isso aconteceu, não dá para a gente saber, são desconhecidos, isso há 150 anos atrás, tá? Mas ele está dizendo que em algum momento se operou essa individualização, certo? O Emmanuel, ele usa uma palavra chamada mônada. Então, a mônada seria esse conjunto, esse coletivo, que em um determinado momento, né, que vai evoluindo, até que em um determinado momento ele fica pronto e ele vai dar aos indivíduos. E eu, na minha forma de ver, nós todos, os seres humanos, nós que estamos aqui, pelo menos no planeta Terra, nós somos originários de uma mesma mônada. Então, nesse sentido, eu acredito em almas gêmeas. Quem é a nossa alma gêmea? Todos nós que estamos aqui, que estamos evoluindo em conjunto. Isso. A gente era um conjunto, a gente não existia como individualidade, mas a gente fazia parte de uma mônada. Aí, quando a gente começou, quando a mônada ganhou maturidade e complexidade suficiente, aí a gente começou a explorar como indivíduos. E aí deu no que deu, né? Nós. Mas só que nós estamos, como a gente faz parte da mesma mônada, a gente continua junto. Então é mais ou menos assim. A mônada é como se fosse o mar. Aí eu pego um copo de água e pego a água do mar. Aí eu mostro para você. Eu individualizei aquela água, não individualizei? É o mar? Não. É uma parte do mar. Mas é um copo de água do mar. É um indivíduo, eu consigo delimitar ele. Aí eu jogo de volta do mar. E agora? Acabou. Acabou a individualidade, acabou tudo. Aquela água que estava no copo voltou para o mar e isso é a mônada. Agora, nós
somos uma piscina de bolinhas. Cada um de nós é uma bolinha. Eu tiro você da piscina, você é uma bolinha verde. Eu jogo você na piscina, você continua sendo uma bolinha verde misturada com outras bolinhas verdes, vermelhas, amarelas. Você não perde mais a individualidade. Então, num determinado momento, eu saí do mar, voltei para o mar. Saí do mar, voltei para o mar. E cada vez que eu saio, eu tenho uma experiência no corpo. Eu vou falar isso mais para frente. Aí já é coisa da minha cabeça também. Mas ó, eu saí como mônada, eu existia como mônada. Aí a mônada começa o processo de individualização. Vai ensaiando a individualização. Então você sai para formar um indivíduo e depois você volta para o todo. Por exemplo, um formigueiro. O formigueiro na minha cabeça é uma mônada. Cada formiga é um princípio inteligente. Está individualizada, ela está andando lá no seu açucareiro. Aí você vai, pega e desencarna ela. Plum. A hora que você desencarnou ela, aquele princípio inteligente que animava ela, volta para a mônada do formigueiro. Mas você vê, o formigueiro já é um indivíduo. Né? Mas ainda é... Tanto que quando você... quem controla pragas urbanas fala o seguinte: quando tem aquele caminho de formigas, não pode jogar o inseticida. Por quê? Porque o formigueiro percebe que está sendo atacado, eles dividem em dois. Eles fazem outra rainha e faz outro formigueiro. Se você pegar aquele caminho de formiga e mata uma formiga aqui, começa a fazer uma matança de formigas, elas se agitam todas, desfazem o caminho e vão embora. Como é que elas sabem? Elas se comunicam no celular. Olha, tem um cara aqui que está apertando a gente, melhor. Não, porque esse princípio inteligente que desencarnou aqui, voltou para a mônada, ele trouxe uma informação, um aprendizado que transformou a mônada. E aí a mônada vai evoluindo. Não para entender isso? Está melhorando, que é mais palpável, né? Literalmente é palpável, né? Deu para entender como é que isso funcionaria? Só que assim, antes dessa mônada virar um formigueiro, ela fazia parte de um monte de outras mônadas juntas, que foram dar vários formigueiros. Vou dar um outro exemplo. Eu sou médico, eu trabalho no hospital X. No hospital X, está tendo infecção por uma bactéria. Aí, a gente entra com antibiótico, aquela bactéria fica resistente. Aí eu tenho que chamar o infectologista para ele descobrir qual é o antibiótico que vai matar aquela bactéria, né? Porque aquela bactéria está resistente. O que é aquela bactéria que está resistente? Eu mato aquela bactéria com antibiótico, as que não morrem, elas sobrevivem e adquirem uma tecnologia para se defender do antibiótico. Aí quando essas bactérias vão desencarnar, elas voltam para a mônada e a mônada aprende a se defender contra aquele antibiótico. Aí você tem que mudar o antibiótico. E olha que interessante, você vai para o hospital B, a mesma bactéria responde a outro antibiótico, porque é a outra mônada. E o infectologista que trabalha em dois hospitais, ele sabe, naquele hospital a Escherichia coli eu trato com esse antibiótico, naquele outro, a mesma Escherichia coli eu trato com outro antibiótico, porque a de lá é resistente, a daqui não é. Ela, a bactéria resistente, que bactéria você está falando? São colônias com milhões de bactérias. Entende? Então, deve ter uma mônada de bactérias de Escherichia coli no hospital A, outra mônada do B. Mas as duas são Escherichia coli, então tinha que ter uma mônada de Escherichia coli grande que já está se individualizando. E tem uma outra mônada que é maior ainda, que inclui todas as outras bactérias. Pseudomonas, todos, está todo mundo junto. Entende? Como é que a coisa vai se processando e vai ser lentamente, você vai ganhando individualização. Grande individualização. Grande individualização. Em que momento que você desencarna e não volta para a mônada? E que deixa de ser o mar para ser a piscina de bolinha? Então, ele está dizendo aqui que é desconhecido. Mas eu tenho meu palpite. Né? É no peixe. Eu vou dizer por quê. Porque o peixe tem pineal. E a glândula pineal é a expressão biológica da individualidade. Mas o peixe então já é alma. Ele desencarna, ele continua sendo um peixinho. Né? Os artrópodes
Os insetos não. Eles não teriam isso. Os répteis já são. Depois do peixe, vem a escala evolutiva, vem os répteis. Eu acho que eu até tirei, eu tinha colocado aí a escala filogenética do nosso planeta. Né? Peixe, réptil, anfíbio, todo mundo já é alma. Né? Já é um indivíduo. Então, os cachorros, por exemplo, eles são indivíduos, eles têm alma, mas eles vieram de uma mônada diferente da nossa. Vai ter um dia lá que eles vão estar no planeta dos cachorros. Eles vão ser hominídeos, em vez de primatas, nós somos primatas. Eles vão ser os canídeos, hominídeos. Então, vai ter 2 mãos, vai dirigir carro, tudo, com o focinho dos cachorros, sei lá como é que vai ser. Aí já forçou, né? Mas... Ai, meu Deus. Não tem aquele desenho Thundercats? Que todo mundo eram gatos? Então, eram gatos, mas eram humanos, hominídeos, né? Quando esses animais que hoje estão aqui conosco, eles adquirirem o pensamento contínuo, eles vão se transformar em hominídeos. E aí, se a gente der sorte, nós vamos estar aprendendo amor incondicional. Então a gente vai estar saindo da fase hominal para entrando na fase angelical. E aí o seu cachorrinho, que hoje você bate na bunda dele quando ele mija no sofá, ele vai ser um homem e você vai estar cuidando dele ainda. Que nem os nossos anjos da guarda cuidam da gente. É como se fosse um pet. Né? Ele vem te ensinar a ser decente. Porque ele já passou por isso, alguém ensinou ele e está fazendo o que fizeram por ele. Num encadeamento evolutivo. Então, apesar de eu ter essas camadas evolutivas, elas se interrelacionam, porque quem está mais para frente ajuda quem está mais para trás. E quem está mais para trás precisa de quem está mais para frente. Quem está mais para frente precisa de quem está mais para trás. Por exemplo, as células do seu corpo. As células do seu corpo, cada célula do seu corpo, ela é um ser vivo. Se eu tirar uma célula do seu corpo e colocar no meio de cultura, ela continua viva. Então ela é um indivíduo. Só que ela tem um princípio inteligente, faz parte de uma mônada. Você não está ajudando ela a evoluir, tá, mas ela também está te ajudando a evoluir, porque ela constitui o teu corpo físico. Então você usa ela e ela te usa. E assim a gente evolui. Né? A gente está criando as vaquinhas, mata as vaquinhas, come as vaquinhas. É uma sacanagem, tá? Mas elas estão aprendendo. E nós também. A gente tem que passar por todos os tipos de animais, ou os animais vão evoluindo, chegam lá e aí a gente... É uma boa pergunta. Vira gente? Na minha forma de ver é assim, não é que a gente tem que passar por todos os animais, mas a gente passa por todos os níveis de evolução. Então, por exemplo, eu fui peixe. Eu não sei se eu fui peixe, mas eu fui alguma forma de vida equivalente em algum planeta próprio. Né? Por isso que alienígena, todos nós somos alienígenas. Não dava tempo da gente começar no planeta Terra, pelo tempo que o planeta Terra existe, não dava tempo da gente começar aqui como mônada e evoluir. A gente veio importado. E o André Luiz, ele fala que... É o André Luiz ou o Emmanuel? Não lembro. É o Emmanuel. Eu até vou citar isso no final. Ele fala assim, que os corpos desses macacos que existiam na Terra já se prestavam a seres humanos primitivos. Então, eles importaram, eles desenvolveram o corpo biológico em animais menores, aí chegou num momento em que cabia já um ser mais evoluído, eles puseram. Né? Isso, o pessoal que era aqui do planeta mesmo, que eles falam que é mais as populações africanas, que são nativas mesmo. Nativas entre aspas. Porque na época que eles estavam no estágio de peixe, de anfíbio, de réptil, não estava aqui. Como esses que estão aqui hoje não vão atingir a fase hominal aqui no planeta. Porque o planeta não vai durar o suficiente. Ele termina antes e a gente vai para outro lugar. Então os exilados de Capela, por exemplo, que é o que está acontecendo hoje aqui no planeta, os exilados da Terra. A gente vai para um outro planeta que não vai ser essa molezinha. Você acha que é ruim aqui?
Você vai ver a segunda divisão lá, como é que é. Se nós não formos A minha mãe, ela sempre conta que ela foi numa cartomante quando eu tinha nascido, e a cartomante falou para ela que eu era um ser iluminado, que eu não ia mais encarnar na Terra. E ela contava isso com a maior vantagem. Eu falei, mãe, não fala nada, é má notícia isso aí. Imagina, agora se não voltar para a Terra, agora que a Terra vai subir para planetas de evolução, né, você é o exilado da Terra. Né? Aí você vai para um planeta que não tem eletricidade, que ainda as leis civis são rudimentares, que é o nosso planeta há 300 anos atrás. No começo. Então o pessoal que estava lá em Capela, que veio para cá, esse pessoal, não é que foi punido, mas que não dava mais para ficar lá, veio num planeta para ajudar a evoluir o planeta, né? Mas que fosse adequado para eles chegarem ao ponto de poder voltar para o planeta deles. Isso tudo faz parte do quadro do processo evolutivo. Então, essa coisa do átomo ao arcanjo. Tem gente que é mais literal, fala assim, não, eu fui um átomo um dia e eu vou chegar a ser um arcanjo. Não cabe isso na minha cabeça. O conhecimento científico que a gente tem não aceita isso. Né? Então eu tenho as minhas teorias. Né? Então, esse processo de evolução que a gente está falando. Os limites são imprecisos, né? Não tem um limite assim, hoje eu vou dormir hominídeo, hominal, e amanhã eu acordo angelical. Não é assim, tem que ralar, é um processo. Mas existem alguns marcos que são bem definidos. Por exemplo, no momento em que forma a primeira célula, a célula não tem uma membrana celular? A membrana celular não delimita ela? Então, quando eu olho uma célula no microscópio, é um indivíduo, está individualizado. A membrana celular é isso. A doutora Evênia, por exemplo, que é uma pessoa que eu admiro assim, ao infinito, ela acha que ali já é individualização do princípio inteligente. Então, na cabeça dela, aquela celulinha, essas células do seu corpo, um dia elas vão ser um indivíduo. Né? São 75 trilhões de células. Então, você é um condomínio de 75 trilhões de pessoas. Que não são pessoas ainda, mas um dia vão ser. Né? Eu não consigo pensar desse jeito. Né? Apesar de eu querer muito pensar desse jeito. Porque eu quero concordar com ela. Ela é muito melhor que eu, sabe muito mais coisa que eu. Mas não dá, para mim, na minha cabeça não cabe isso aí. Né? Então, na hora que formou a membraninha, é um marco do processo de individualização. Entendeu? Que veio antes da formiga. A formiga, você vê, olha só como é complicado isso. Eu falei que a formiga faz parte da mônada. Mas a formiga é formada por células. Cada célula da formiga faz parte de uma outra mônada, que é da célula da formiga. Tá fácil, não tá? Então, mas é isso. Então, mas só que, por exemplo, quando você tem um ser unicelular, aquele ser unicelular, ele é só ele. Ele é um indivíduo. E aquele princípio inteligente que anima ele, não está indivíduo, mas quando essa célula morrer, vai dar outra. Então, meu espírito, ele carrega todo esse processo. Tudo, está tudo. Até de peixe. Tudo. Tanto que o Heidel, é um pesquisador já do século XVIII, ele percebeu que a ontogênese recapitula a filogênese. O que é isso? O que é a ontogênese? A ontogênese é a formação do embrião. E recapitula a filogênese. O que é a filogênese? A evolução do planeta. Então o Heidel tem até uma figura clássica dele. Ele fala assim, quando fecundou e formou o zigoto, é como se a gente fosse a névoa. Aí a névoa vai se dividindo para formar a mola e tal. Num determinado momento, é como se o nosso embrião é igual ao embrião de um peixe. Não é? Tanto que tem os restos branquiais. Tem gente que tem uns apêndices aqui na frente da orelha, né? Que são restos branquiais, de brânquias mesmo, de peixe. Aí, no outro momento da evolução, a gente fica igual um réptil. Depois tem uma hora que é igual um cachorro. E aí depois fica igual um macaco. Depois fica igual um ser humano. Então é como se a gente pegasse, né? Vamos montar? Vamos, começa da primeira
primeira pecinha é a ameba. E aí vai mudando. Então está tudo guardado, o software é o mesmo. O software que a gente usa para ser a gente é o mesmo que o cachorro usa para ser cachorro. As leis, as regras biológicas deste planeta são todas e são iguais para todo mundo. E a gente não é exceção, não. Por isso essa ideia de que nós somos seres especiais, privilegiados, não. Nós fazemos parte da cadeia evolutiva, como todos os outros seres. Tá bom? Então esses marcos dá para a gente definir bem, né? Por exemplo, reencarnação. Quando é que começa a reencarnação? Vamos lá. Na hora que está pronto, que amadureceu. Mas a sua encarnação atual começou em que momento? No momento que eu nasci. Não, é antes. Só? Na fecundação. Tá. A fecundação é o momento em que começa a sua encarnação física. Mas se eu falar para você que antes disso acontecer, o seu perispírito teve que se aproximar do perispírito da sua mãe. Então já começou ali. Antes disso acontecer, você recebeu um telegrama lá na sua casa dizendo assim, por favor, comparecer ao Ministério da Reencarnação. Aí você fala assim, vou ter que reencarnar. Aí você chega lá, tranquilo, primeiro, e fala assim, o que eles vão arrumar para mim dessa vez? Então, seu destino primeiro, vai ser homem ou vai ser mulher? Né? Onde você vai nascer? Com quem? Quem vai ser seu pai? Quem vai ser sua mãe? Quanto você vai ter de altura? Tem esse planejamento primeiro. Já não está começando a reencarnação? Sim, é um projeto. Quando é que começou? Quando você recebeu o telegrama? Ou começou na hora que alguém falou assim, está na hora de botar aquele espírito para reencarnar? Ele já está meio vagabundo aqui, não está fazendo nada, vamos botar ele, precisa aprender umas coisas novas. Começou nesse momento? Então, vocês percebem que eu tenho um marco bem definido. A fecundação, pronto, é um marco bem definido, tá? Do início dessa encarnação. Tá? Mas você percebe que ela começou um pouco antes. A negociação. E quando é que termina a encarnação? Para você reencarnar, termina aos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos, você nem está encarnado direito ainda. Você está ainda encarnando. Então, os desencarnadinhos comem pra caramba, faz bagunça, mas tá indo lá, tá chegando, ainda não é sorriso, né? Completo. Por isso que eles veem mais, eles vivem um pouco lá, um pouco cá, os amigos invisíveis. Não é que criança tem mediunidade, pode ser que mas eles veem mais o plano espiritual, porque eles estão menos encarnados que a gente. Ainda não terminou o processo. Né? O nascimento é um marco também. É um marco da encarnação. A primeira versão do Livro dos Espíritos, ele fala que a alma se liga ao corpo no nascimento. Depois, na segunda, ele já tirou isso. O Kardec, ele perguntou melhor para o Espírito não é isso. Aí ele tirou da segunda edição. Mas aí se faz mata o feto, já está matando o feto que Está encarnado. Já está encarnado. Já está encarnado. Né? Quer dizer, já começou o processo. Então, se você falar, mas ele só começou o processo, então você pode matar até os 7 anos de idade, que não tem problema. O crime é o mesmo. É o mesmo. Entende? Então, assim, não é por aí, né? E você não pode impedir um espírito de seguir o caminho dele. Você não tem esse direito, ninguém tem esse direito. Né? Então, se é que eu confundi todo mundo, né? Eu vou piorar agora. Porque assim, essa aqui é a minha ideia da coisa, como eu acho que funciona. Então, imagine isso aqui, ó. Imagina que isso aqui representa Deus. E Deus, Ele está criando. Quando? Sempre. Tá? Sempre. Então, se Ele cria sempre, Ele está criando. Ele criou agora. Acabou de criar de novo. E ontem Ele estava fazendo? Criando. Mas o que Ele cria? Vamos para a questão 27. Ele cria fluido cósmico e princípio inteligente. Né? Puros e ignorantes. 100% de potencialidade, 0% de desenvolvimento. Aí, ele formaria essa camada, neste momento.
Aí eu não tinha como chamar isso, eu chamei de momento do pensamento divino. Porque eu imagino o pensamento divino criando, né? Deus não pensa, mas assim, é um referencial para mim. Ele pensou a criação, criou. E aí, em um momento qualquer, eu não sei quando, ele criou esse momento de pensamento divino. Depois eu até sigo MPD, se eu tentar, né? Ele criou esse MPD aqui, é para ficar mais fácil, né? Aí, esse MPD, ele vai passar para cá quando tiver o segundo momento do pensamento divino. E ele vai passar para cá quando tiver o terceiro, para cá quando tiver o quarto, o quinto. Está dando para acompanhar isso? Só que por que ele cria fluido e inteligente? Porque um engata no outro. E já começa a experiência de transformação de ambos. E aí, essa transformação já faz com que ele galga um degrauzinho. E aí vai galgar outro degrauzinho. E outro. Aí, quando você está aqui, por exemplo, vamos supor que a gente é esse MPD verdinho aqui. Esse aqui está fazendo parte de você? Está interferindo com sua evolução? Tá. E esse em cima? Também está. E esse aqui? Também está. Então, por exemplo, vamos pensar hoje. Os animais que estão ao nosso redor, eles estão num MPD mais baixo que o nosso. Mas eles não fazem parte do nosso processo evolutivo? Faz. Né? O cachorro, o gato, todo mundo que está aqui no planeta com a gente estão fazendo parte disso aí. Mesmo quando a gente se alimenta deles, ele está fazendo parte. Né? Mas tem outros menores que estão fazendo parte. Então, tem. Se você pensar, você tem mais bactérias no seu corpo do que células. Você tem 75 trilhões de células que formam o seu corpo, tem umas 5 vezes de bactérias no teu intestino, na tua boca. Então tem uma galera, não é? E que MPD é esse? É bem lá embaixo, porque eles ainda nem são indivíduos ainda, eles estão como mônadas. Né? Então, toda a criação, ela se relaciona numa teia. Tudo faz parte de tudo, está tudo interligado. Claro que o que está mais próximo influencia de uma maneira mais... A primeira chamadinha seria essa. Então, aqui, esse MPD seria uma monadona, uma grande mônada. Aí essa mônada, na medida que ela vai crescendo, ela vai, e a própria mônada vai ganhando algumas especializações. Entende? Então você vai formando esses grupos, as mônadas se dividem em porções, uma porção vai para o hospital A, vai Xixacolhe lá, outra vai Xixacolhe no hospital B. Entende? Essas coisas elas vão criar, aí até que essa mônada cria uma certa individualidade, vai formar uma colmeia, vai formar um formigueiro. E ela faz a subdivisão para se defender. Então, também ela vai estar aprendendo. Que é o que você falou igual da questão da formiga. Ela bagunça tudo, mas ela sabe o que faz. Sabe o que faz? Instinto. O instinto o que é? Inteligência automática, inteligência aprendida. Ela aprendeu na relação com o meio como é que a coisa funcionava. Ela tem que se defender. A bactéria já está fazendo isso com o teu antibiótico. Né? Já está fazendo. Isso daí é a expressão de inteligência. Então já não é mais igual ao computador, o átomo, que é só instrução. Ele já está aprendendo, ele tem capacidade de aprender, ele consegue reagir. Entende? Então já não é aquela instrução, mas ainda não é um indivíduo. Ele age como o grupo age como um indivíduo. Né? Então, em algum momento, esse aqui eu tenho 0 de desenvolvimento e 100 de potência. Conforme eu for subindo, eu vou utilizando essa minha potencialidade, ela vai se transformando em alguma coisa, eu vou criando, vou aprendendo e vou me desenvolvendo. E o dia que a gente chegar lá, frente a frente com Deus, a gente vai ter 100% de desenvolvimento. A minha dúvida é se a potencialidade vai ser 0 ou se a gente ainda vai ter 100% de potência. Porque potência é potência. Ela não gasta, não vai embora. Não é? Você vai falar? Pensando. Todo mundo está pensando. Todo mundo está aqui querendo ensinar.
unicelular como um marco. Então, primeiro os procariontes. Procarionte são bactérias ou seres unicelulares que eles só têm a membrana externa, eles não têm nenhuma membrana dentro. Aí depois, oi? A minhoca. Não, a minhoca é bem depois. A minhoca já é um anelídeo. A minhoca já está começando a desenvolver sistema nervoso central. Ela tem gânglios que já vão se juntar para formar uma notocorda, uma medula, para começar o desenvolvimento do sistema nervoso central. Para mim, ela ainda não é indivíduo. Ela faz parte de uma mônada, mas ela está bem distante de uma ameba, por exemplo, ou de uma procarionte. Aí, depois, essa procarionte, que nem tem nada dentro, assim, nenhuma estrutura dentro, ela vai formar uma eucarionte. A eucarionte já é uma célula que, além da membrana externa, ela tem uma membrana para formar um núcleo, ela vai formar complexo de Golgi, já vai ter mitocôndria, ela já vai ganhando. Oi? É a nossa. As células que formam a gente são procariontes, são eucariontes. Algumas bactérias já são eucariontes, as amebas são eucariontes. Isso aqui é uma ameba, você está vendo que ela tem um núcleozinho? E a ameba, olha que interessante, ela tem os pseudópodes, está vendo isso aqui? Isso aqui é o jeito da ameba andar. Ela estica o citoplasma dela aqui, aí ela estica aqui, aí ela vem. Por isso que chama pseudópodes, pseudopé. E quando ela vê alguma coisa, ela olha aquele livro e fala assim, será que isso é bom de comer? Ela chega perto e encosta a membrana. Se for bom de comer, ela vai lá, abraça, fagocita, põe lá para dentro, digere. Se for ruim, ela joga fora, vai para outro lugar. Então, quando alguém falar que você tem um QI de ameba, não é tão ruim assim. Tem gente que é bem mais envolvido e bota coisa pior para dentro, né? Usa droga, faz um monte de porcaria. Então, na minha forma de ver, isso aí já é início do ensaio da individualidade. É um ensaio de individualidade. Essa ameba está indivíduo, mas quando ela morrer, ela não vai se manter indivíduo, né? Ela vai voltar para a sua mônada. Então, depois, esses unicelulares vão virar pluricelulares, que são indivíduos, que são animais, que têm várias células, mas essas células não têm grau de diferenciação. No caso eu coloquei os vegetais, mas o vegetal tem grau de diferenciação já, né? Mas tem um animal, por exemplo, as esponjas do mar, que são as poríferas, elas não têm diferenciação. A esponja do mar é um indivíduo formado por um monte de células todas iguaizinhas, não tem nenhuma diferente da outra. Diga. Não, eu só tô... eu tava lembrando Da escola de biologia, né? As poríferas são isso daí. Aí a porífera, aqui por exemplo, eu peguei uma foto de porífera. Não dá nem para dizer se isso aqui é uma porífera, se são várias, não dá para dizer. Elas Né? só filtram, né? Mas o que elas fizeram já? Elas estão juntas. Porque a união faz a força. É mais fácil elas Já juntas. estão organizadas. Já estão se organizando. Já é um passo a mais do unicelular. Agora, essas células que estão lá, elas ainda funcionam como se fossem unicelulares. Só que elas já estão criando afinidades entre elas. Quando eu tenho um grau de diferenciação celular, por exemplo, a gente tem um neurônio e tem um adipócito. O adipócito é a célula mais odiada do nosso corpo, né? Que guarda a gordura. Mas todo mundo gosta, ninguém gosta dela. Mas ela é útil, E o neurônio, que é a célula top de linha, a mais desenvolvida. As duas têm o mesmo DNA dentro do núcleo. Por que uma virou neurônio e a outra virou adipócito? Porque alguém disse para ela, você vai fazer tal coisa, vai se desenvolver de tal maneira e vai virar tal coisa. Como que ele fez isso? Ativando o gene. Então, é como se, assim, eu desse um celular para cada um de vocês, todo da mesma marca, a mesma potência, tudo igual, com os mesmos aplicativos, para todo mundo. Aí eu falo assim, ó, vocês do lado de cá só pode ligar a rede social, só pode entrar no WhatsApp e no Facebook. Vocês aqui só vão entrar para usar como telefone. Vocês ali, aí vocês só vão apertar os apps do telefone, eles só vão apertar os apps do WhatsApp, mas todo mundo tem os mesmos aplicativos. Só que por que você não usou o outro? Porque você recebeu uma ordem. Sua função era aquela. Então
já é um outro nível de desenvolvimento dessa inteligência rudimentar que forma as células do seu corpo. Elas são subjugadas. O André Luiz chama as células do nosso corpo de animáculos infinitesimais domesticados. Animáculo é pequenos animaizinhos. Então, já é isso. Então, isso mostra que eles são indivíduos, ou estão indivíduos, enquanto eles estão encarnadinhos ali. E aí, eles têm perispírito, e tem igual, quer dizer, igual entre aspas, porque é muito rudimentar. Mas tem lá o princípio inteligente, tem o perispírito e o princípio material, de forma que é o que a gente vê no microscópio aqui. Tá certo? E aí depois com diferenciação celular, né? A gente falou aqui, a caminho da individualidade permanente. Aí, ó, isso aqui eu trouxe, isso aqui que eu lembrei disso quando eu estava pensando nessa questão de expor as individualidades, né? Da alma gênese eu já falei. Aqui é a pele. A pele, ela tem uma camada aqui embaixo que é a camada germinativa. Aqui nessa camada germinativa as células se multiplicam. E aí elas vão se multiplicando, depois elas vão se dividindo, depois elas vão se especializando, depois elas vão queratinizando e cada vez elas vão vindo mais para fora. Quando chegar aqui na superfície, elas soltam. Né? Tanto que essas células cheias de queratina, elas caem no lençol da cama, no teu sofá. E a natureza já botou um ácaro para comer essas células lá. Então tem lá uma aranhazinha microscópica que ela se alimenta das células que você descama. Então eu penso assim, que a mônada é a camada germinativa. E quando a gente esporula, a gente sai como indivíduo. Né? Seria mais ou menos isso. Tá? E o marco desse processo de individualização seria a glândula pineal. Na escala evolutiva, o primeiro animal que aparece com pineal são os peixes. Então os peixes seriam a primeira forma de individualização permanente. Quer dizer que as algas não, alga não. Alga é vegetal. Alga é vegetal. O vegetal, ele tem um princípio inteligente, mas a coisa é, por exemplo, tem plantinha que é assim, você quebra o galho dela lá, quebrou o galho, bota ela no chão e nasce outra. É a mesma coisa da bactéria, por exemplo. A bactéria está lá. Aí daqui a pouco ela sofre um processo e ela se divide em duas. Como é que são essas duas? Quem é a mãe? Não tem mãe. Para onde ela foi parar? A mãe foi para onde? E cadê o cadáver? Não tem. Então, o processo, a individualidade, a cissiparição, né, a divisão por mitocôndria, de mitose, ela não, as células são eternas, não tem cadáver, ninguém morre. Uma dá duas dá quatro dá 8. Né? E como é que fica o princípio inteligente aí? Se você não pensar na mônada, como é que você me explica? A plantinha que eu quebrei e botei lá e nasceu outra, como é que você me explica? É porque, junto com aquele galho, eu trouxe um princípio inteligente que é suficiente para formar outra árvore. E ela vai formar. Tá? Mas ainda não é um indivíduo. Tá? Não é uma pessoa, um indivíduo. Não é uma alma, um espírito. Agora, uma vez individualizados, definitivamente individualizado, nunca mais volta a perder a individualidade. Aí é a piscina de bolinha que eu falei para vocês. E continua essa trajetória evolutiva. Então, o primeiro passo é a formação da mônada. A mônada vai formar, depois vai esporular, vai formar os indivíduos. Aqueles indivíduos vão evoluindo junto com os outros indivíduos que foram formados na mesma mônada. Então, a gente evolui em grupo. Né? É a piscina de bolinha, que nós estamos lá. Aí a gente vai vindo. Aí, no começo, a gente não tem nada, né? Que nem a minhoquinha lá, que ela começa a juntar uns neurônios para formar uns gângliozinhos. Aí depois você pega lá os répteis, os anfíbios. Os anfíbios já têm uma medula espinal. E ela é top de linha no planeta, a medula espinal do anfíbio. A nossa medula espinal é a mesma do anfíbio.
Mesma tecnologia, a gente não consegue fazer nada mais que eles fazem com a medula espinal. Tanto que o processo evolutivo da medula terminou no anfíbio. Aí começou a encefalização, que é aquela cordinha e começa a crescer a cabeça. Na encefalização, o primeiro processo é o tronco encefálico, né? Termina no réptil. O réptil tem um tronco cefálico que não faz nada mais nem nada menos do que o nosso tronco cefálico. E aí agora nós estamos no terceiro andar, formando o encéfalo, um cérebro, né? O macaco, o cachorro já tem. Só que a gente já tem uma parte a mais, que é o lobo pré-frontal, essa parte aqui da testa. É para onde nós estamos indo. Então o nosso cérebro tende a crescer para frente e para cima, né? Se gosta de usar boné, usa agora. Nas próximas encarnações não vai dar mais. Vai ficando, a face vai entrando. Você, olha um macaco, um símio. A face dele é maior que o crânio, né? Aí o crânio cresceu tanto que a face está entrando, está fazendo o processo, porque a caixa craniana está aumentando, porque o nosso cérebro está aumentando, né? E a face está indo para baixo. Essa vai sumir o dedinho, talvez sumam os dedos do pé, que a gente não usa. Não vou ter mais dedo todo. Não, mas a mão vai ter, a mão vai aumentar, o tamanho do dedo vai aumentar. Pelo menos é o que parece, né? Aí, o primeiro passo é o pensamento do raciocínio, é o desenvolvimento do pensamento do raciocínio, que é uma coisa, por exemplo, que os mamíferos, de uma maneira geral, têm já no nosso planeta. Eles raciocinam, eles pensam. Depois, esse pensa, como disse Descartes, né? O indivíduo é aquele que tem consciência e sabe disso, né? Sabe disso. Ah, olha aqui, ó. Os peixes sem mandíbulas, peixes cartilaginosos, peixes ossos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Essa é a escala evolutiva do filogenética do planeta, tá? E no meio aqui tem os ancestrais desses animais que hoje, os ancestrais que hoje estão ali não existem mais, né? Então a hominização é quando eu saio do pensamento interrompido para o pensamento contínuo. Então, se você pegar o cachorro, por exemplo, fizer uma olhada no encefalograma dele, existem alguns momentos em que o córtex do cachorro para de funcionar. Ou seja, ele não está pensando, né? Dá uma inveja danada, não dá? Você parar de pensar, né? Mas foram milhões de evolução para você não parar de pensar. Porque o pensamento contínuo é que determina a gente entrar no estágio de hominização. Nós somos seres humanos, porque nós pensamos o tempo inteiro. E existem alguns animais que estão nessa transição, né? Por exemplo, os primatas, os chimpanzés especificamente, eles têm um cérebro muito parecido com o nosso, a diferença genética é de menos de 1%, e tem um psicólogo americano, o Dr. Scott, se não me engano, ele pegou 2 chimpanzés e ensinou os símbolos, a linguagem dos surdos mudos, e os chimpanzés conversam com ele. E aí ele descobriu que o chimpanzé sabe que tem ontem, que tem amanhã, ele tem noção de passado, presente, futuro, ele tem afetividade, eu não gosto daquele cara, eu gosto daquele, eu gosto de você, eu não gosto daquele lá. E eles conseguem conversar. Então você vê que eles já têm, talvez eles já estejam com pensamento contínuo, já estejam entrando no estágio de hominização. Tá? Há 50 mil anos atrás, só 50 mil, pensa bem nisso. A gente estava assim, 50 mil. O primeiro Homo sapiens surgiu há 40, 50 mil anos atrás. É ontem. Né? Quando o Emmanuel fala que esses animais já serviam para... Talvez os chimpanzés já sirvam. Já são, às vezes, espíritos que estão vindo nesse processo. E é só a gente olhar para eles que a gente não tem dúvida, né? Que eles já estão pensando bastante nas coisas, né? Segurando trabalhando. E outra coisa é a questão da afetividade. Como eles têm uma face que tem mímica, a gente consegue ver melhor se eles estão felizes, sorrindo, né? Ninguém tem dúvida que esse macaco está rindo, né? O cachorro, se o cachorro, quem tem cachorro, ele não ri? Sim. Ele fala, ele fica triste, ele frange assim a sobrancelha quando ele está preocupado. Quando você fala alguma coisa que ele não entende, que nem agora eu falando as coisas para vocês. Não é? A gente faz isso até hoje, não é? Eu comecei essa loucura que eu estou fazendo aqui.
Então, já fazia na época que essa coisa tá lá, tá guardado. A gente não despreza o que a gente usou, né? Então, por exemplo, a medula do anfíbio está aqui. O tronco encefálico do réptil está aqui. O córtex, o paleocórtex do mamífero está aqui. Apesar de eu estar desenvolvendo o pré-cortical, o córtex pré-frontal. Mas isso daí só nós temos, mas o resto está lá. Então, cadê o tijolo? Está aqui. Fazendo o quê? O que ele sempre fez, formando essa parede. Né? E esse é o processo evolutivo. O que veio primeiro não é menos importante. É tão importante quanto. Você construiu um prédio, porque você queria morar no 10º andar. Você construiu um prédio de 10 andares. Você fala assim, agora eu já estou no 10º andar, não preciso mais do prédio. Não, o prédio eu vou usar, não quero mais o primeiro andar. Aí tira o primeiro andar. Não dá. O prédio cai. Né? E esse é o processo. Então, essas interações que a gente já falou, nós somos, na verdade, hoje um condomínio de seres vivos sem vitalização permanente, na minha forma de ver, né? Por causa dessa ideia do André Luiz. A flora intestinal, que foi também para vocês, todo mundo está evoluindo, todo mundo, desde a bactéria do seu intestino. Vocês sabem qual é o up-to-date da gastroenterologia hoje? Para emagrecer, você sabe? Transplante de biota intestinal. Sabe o que é isso? Não. Transplante de cocô. Você pega cocô do magro e põe no gordo para o gordo emagrecer. Porque eles descobriram que a flora intestinal determina se você vai ser gordo ou magro. Olha que legal. Se você conhece algum amigo magrinho, você já reserva o cocôzinho dele para Leva para casa, alimenta ele. Vocês não gostaram, né? Vamos fazer, descobrir isso, mas não Vou deixar para começar. Mas é claro que eles não pegam o cocô de um e põe no outro. Eles pegam o cocô, tiram as bactérias do cocô, faz uma cápsulazinha bonitinha para vender por $2 milhões para você comer, entendeu? Aí você engole a pílula que na verdade é bactéria. Parece tão absurdo, mas você não toma probiótico? O que é probiótico? Dá onde saiu? Mas tem a bactéria que você está tomando probiótico vai parar no seu cocô de qualquer jeito. Você está tomando ela para mudar a flora intestinal. Então, na verdade, você está escolhendo a companhia, as suas companhias. Porque agora eu curti lá com vacilos livres. E bactéria vem. Olha o que eu falei para vocês da cabeça. Os hominídeos, que ainda não eram considerados homens, aliás, tem uma dificuldade muito grande entre os antropólogos dizer qual é o primeiro homem. Mas esses hominídeos, eles tinham uma caixa craniana que cabia um encéfalo de 500 ml. Nós temos 1.500 hoje. A gente triplicou esse volume. Ó. A nossa caixa craniana está muito maior, tanto que a face ela está indo para trás, né? Está ficando mais posterior. Aí, uma vez que a gente já tem pensamento contínuo e nós somos hominídeos, o próximo passo é a agilidade. E o que a gente tem que aprender? O pensamento contínuo nós já aprendemos, a individualidade nós já temos, o pensamento contínuo nós já conquistamos, o próximo é aprender a amar incondicionalmente. Então, facinho, né? Aí, quando você aprender a amar incondicionalmente, você vai virar anjo. Né? Marco, capacidade de amar incondicionalmente. E outro marco é a segunda morte. O dia que você não precisar mais do pré-espírito, é porque você já galgou uma esfera angelical, você não tem mais necessidade da matéria. Você já atinge um grau de evolução suficiente que não usa mais a matéria para o processo evolutivo. Isso significa que nunca mais você vai encarnar? Bom, Jesus encarnou. Chico encarnou, Madre Teresa encarnou, Francisco de Assis encarnou, esse povo não precisava mais encarnar. Esse povo está lá já. Mas ele veio para quê? Para ajudar, para fazer o trabalho dele. Então esses que estão mais próximos, eles ajudam as camadas inferiores, né? O processo evolutivo, eles vão ajudando. Aí, isso daí eu trouxe para
para encerrar, que eu ouvi isso da doutora Ivênia. Ela veio uma vez com esse texto para mim, e aí eu pedi para ela me mandar o texto, ela me mandou o texto num e-mail, e eu trouxe o e-mail dela, que ela mandou para mim, porque eu achei o máximo. E ela começa assim, com esse texto, que é do Emmanuel, e o Emmanuel diz assim: partindo dos elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação deambula na terra. Ó, nós estamos presos à estreita família do mundo. É aquilo que a gente falou, processo evolutivo, da filogenética. Nós somos parte disso, estreitamente ligados a isso. A maneira do viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a seguir-se grãos infinitesimais de poeira dos domínios celestes. Né? Então nós estamos meio perdidos, não nos vamos dar aqui, nós caímos aqui e estamos aqui. Ligado, mas assim, né? Eu não sou daqui, não tenho pátria, de onde que eu vim? Né? Isso é de todo lugar. Mas nós estamos nessa crise de existência, crise existencial. E ele continua: nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma, e embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Com tudo que a gente é desajustado, perdido, é em cima da gente que as inteligências superiores estão edificando a humanidade. E aí ela faz esse comentário para mim assim: desce e pensar que esse homem a que se refere Emmanuel é cada um de nós. Somos todos nós com os quais eles contam para que o nosso pobre planeta possa aspirar ao estágio seguinte de regeneração. Que bom já termos o despertamento para entender esse honroso chamamento. Ela é demais, né? Ela é demais. Então, em cima dessa frase da doutora Ivênia, eu encerro, né, essa aula. Não sei se foi uma aula, porque a aula orienta, né? Não sei se eu desorientei. Não vim para esclarecer, né? Mas para confundir. Mas vocês me desculpem, mas essas oportunidades de gente que estuda, eu falar com gente que estuda, não é uma palestra que eu vou trazer. Eu tenho a oportunidade de botar para fora o que está na minha cabeça, né? No meu coração, eu boto para fora. E é sempre nessa hora que as perguntas me fazem pensar coisas que eu nunca tinha pensado. E é nessa hora que eu dou mais um passinho, penso alguma coisa diferente. Né? Essa coisa da alma e do espírito que eu falei para você, essa diferença, me caiu essa ficha num seminário que eu fiz lá na semana retrasada, em Porto Seguro, lá na Bahia. Eu fui fazer um seminário e na hora que eu estava conversando, a gente bateu nesse assunto e alguém falou assim: mas por que isso é desse jeito? Aí alguém pergunta assim para mim: mas o espírito, a alma é igual ao espírito? Tem toda... Por que a alma não lembra de coisas que o espírito sabe? Pronto, a pergunta dela, puxa, é mesmo, ela tem razão, é por aí. E pronto, e aí a coisa vai andando, entendeu? Porque a gente evolui em grupo, a gente precisa um do outro, ninguém evolui sozinho. Né? E eu espero que vocês não tenham pesadelos com a aula de hoje. Tenha sido útil. E eu queria terminar com o nosso orientador aí, né, da casa. Então, vamos pedir para o aluno se agradecer a sua participação. Não precisa agradecer, não. Eu acho que